Gente, hoje é 30/6, dia de petição do Conselho Kármico. Você sabe o que é? Eu vim aqui te explicar. Bem, o Conselho Kármico ele é descrito em tradições espiritualistas e esotéricas como um grupo de consciências elevadas responsáveis por acompanhar a evolução das almas. Ele não é visto como um tribunal punitivo, mas uma instância de sabedoria, equilíbrio e justiça espiritual que ajuda cada ser a compreender e ajustar o seu caminho evolutivo. Bem, eu sou Zuleika Topizol, sou mentora espiritual e terapeuta integrativa. Quero proporcionar a você mais equilíbrio e harmonia na sua vida com essas informações que eu trago aqui no meu canal. Então, sempre me acompanhe, ative aqui o sininho, fique ligado nas notificações. Bem, a ideia central é simples. Nossa alma, ela evolui através de experiências. E o conselho kármico seria o conjunto de inteligências que orienta, supervisiona e harmoniza esse processo. Então, eles são nossos professores, nos passando aqui as matérias, né? Então, quem compõe esse conselho kármico? Dependendo da linha espiritual, os nomes podem variar, mas geralmente incluem seres de luz ou mestres ascensos, consciências altamente evoluídas que já transcenderam a necessidade de reencarnação, eles já passaram por aqui. Eles sabem o que a gente está vivendo, então eles podem nos auxiliar. Então são guardiões ou mentores espirituais que acompanham cada alma individualmente. Cada pessoa tem a sua própria equipe espiritual. Sua família, né? O ponto em comum entre todas as tradições é que esses seres atuam com amor, neutralidade e profundo respeito pelo livre-arbítrio. E qual é a função do Conselho Kármico, Zuzu? Para que eles estão aí? Bem, eles são associados a 3 grandes funções, tá? Primeiro, acompanhar o plano de vida antes de cada encarnação. Segundo muitas tradições, a alma revisa seu aprendizado anterior e define novos desafios. O conselho kármico ajudaria, então, essas almas a escolher circunstâncias de vida, ajustar lições pendentes, equilibrar experiências que ficaram incompletas. Não como uma imposição à alma, mas como uma cocriação de uma vida melhor, de um aprendizado melhor. 2. Avaliar o uso do livre-arbítrio. O conselho não julga moralmente, mas observa. Como usamos nossas escolhas, quais consequências geramos, como isso impacta nossa evolução e as dos outros. Olha só que interessante. A ideia é que cada ação cria um movimento energético e o conselho ajuda a manter esse movimento equilibrado. 3. Oferecer orientação espiritual. Em momentos de grande transição, crises, despertares, mudanças profundas, muitas tradições afirmam que o conselho atua enviando insights, sabe aquela intuição? Abrindo caminhos de cura, facilitando encontros importantes, inspirando decisões mais alinhadas com o propósito da alma. Olha só que incrível que é esse trabalho deles, né? E como o conselho kármico nos influencia no dia a dia, Zuzu? Como assim? Bem, a influência não é direta, como uma intervenção externa. Ela acontece de forma sutil, através de sincronicidades que nos direcionam, sabe aqueles números iguais que você vê a mensagem? Sensações internas de isso é certo para mim ou isso não é o meu caminho. Intuição. Desconfortos que nos empurram para mudanças necessárias. Sabe quando você não quer ficar mais naquele trabalho? Então, oportunidades que surgem quando estamos alinhados, justamente um trabalho novo, uma oportunidade de mudar de vida. Lições repetidas quando ainda não compreendidas, né, não foi compreendida algo essencial. Então, nada disso é punição, gente, é pedagogia espiritual. A relação entre karma e evolução. O karma, nesse contexto, não é castigo, é causa e efeito, um mecanismo natural de aprendizado. Bem, o conselho kármico seria, então, o guardião desse processo, garantindo que ninguém carregue mais do que pode suportar, que cada alma tenha oportunidades reais de crescimento. E o equilíbrio entre
dar e receber seja mantido. A evolução aconteça de forma justa e compassiva. Olha só que incrível. Então, por que esse conceito é tão importante para mim, Zuzu? Me explica, por favor. Claro, mesmo que você não acredite literalmente no conceito kármico, a ideia oferece 3 reflexões poderosas aqui para você. Primeiro, somos responsáveis por nossas escolhas. Segundo, a vida é um processo contínuo de aprendizado. Terceiro, existe uma inteligência maior guiando a evolução e isso traz sentido, propósito e uma visão mais ampla das experiências difíceis. Faz sentido para você? Analisa aí. Bem, em resumo aqui para você, o que o conselho kármico representa? Sabedoria espiritual, justiça compassiva, orientação evolutiva, respeito absoluto ao livre arbítrio. Sua influência não é de controle. Olha aqui para mim, sua influência não é de controle, mas de harmonização, ajudando cada alma a caminhar com mais consciência, equilíbrio e propósito. É muito mais simples seguir esse método espiritual, nessa metodologia. E quem são os mestres associados ao conselho kármico? Então, em várias tradições espiritualistas, existem vários mentores, mestres, né, seres de luz que se apresentam a compor, né, esse conselho kármico. Então, geralmente são 7 ou 8 consciências elevadas. Os nomes variam conforme a linha, mas o núcleo geralmente é bem comum, tá? Primeiro, Lady Portia, deusa da justiça, representa o equilíbrio, a misericórdia, a justiça divina. É considerada a presidente do conselho em muitas tradições. Segundo é Kuan Yin, deusa da compaixão, traz a energia da misericórdia, do perdão e da suavização do karma. 3, né, o terceiro ser aqui, Palas Athena, guardiã da verdade, relacionada à sabedoria, clareza e discernimento. E a nossa quarta componente aqui, que é a Lady Nada, amor e serviço, ajuda na resolução de karmas ligados às relações, aos afetos e aos vínculos. O número 5 aqui da nossa lista, Elohim Psicoplea, vista, visão ou divina. Trabalha com a verdade, transparência e correção de distorções. Sexto aqui, o arcanjo Zadkiel, transmutação, ligada à chama violeta, atua na liberação e na purificação do karma. 7 seria a deusa da liberdade, né? Ela representa o livre-arbítrio e a libertação de padrões repetitivos. E número 8, Súria, equilíbrio universal, menos citado, mas presente em algumas tradições, então vamos falar sobre ele, como um guardião da harmonia cósmica. O importante aqui, esses nomes não são dogma, são arquétipos espirituais que representam qualidades de consciência. Então o conselho é simbólico e funcional, não burocrático. Qual você tem mais afinidade para escrever o nome desse ser na sua carta de petição, que eu vou dar aqui um ritual para vocês agora, né? Então, algumas tradições falam que esse ritual serve para pedir liberação de karma já compreendido, solicitar auxílio para transmutar padrões repetitivos, pedir força para cumprir o propósito da alma e pedir uma suavização de provas quando já houve o aprendizado. A carta não apaga o karma como uma mágica, não. Ela abre caminhos, ela facilita resoluções e alinha sua intenção com forças superiores. Como que eu escrevo essa carta de petição, Zuzu? Me explica. Bem, eu vou te passar um modelo completo aqui. E a estrutura tradicional envolve 4 partes, tá? Então, primeira, saudação e apresentação. Você se dirige ao conselho com respeito e clareza. Então, você vai dizer assim, eu, fala seu nome, na presença da luz divina, dirijo-me ao conselho kármico com humildade e serenidade. 2. Exposição do pedido. Aqui você descreve o que deseja liberar, o que já aprendeu, o que está pronta para transformar,
o que está disposta a fazer daqui em diante. Então, vou te passar um exemplo. Peço auxílio para liberar padrões de medo, escassez e autocobrança que já reconheci e compreendi. Assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas e me comprometo a agir com mais consciência, amor e verdade. 3. Pedido específico de liberação ou transmutação. Então, aqui você pode pedir assim: liberação de karma já aprendido, suavização de provas, abertura de caminhos, força para cumprir o seu propósito, transmutação de energias densas. Então, um exemplo aqui para você. Solicito que, conforme a lei divina permitir, seja liberado o karma ou suavizado o karma relacionado a tal situação que você vai descrever, para que eu possa seguir meu caminho evolutivo com mais leveza e sabedoria. E você vai finalizar com o quarto passo, que é a gratidão, né, e o encerramento. Então, você vai escrever assim: agradeço profundamente ao conselho kármico, aos mestres da luz e da presença divina, pelo amparo, orientação e misericórdia. Que tudo se cumpra de acordo com a vontade superior. E aqui eu vou dizer, o superior é seu e superior, tá? Muito importante isso, assinar e colocar a data. Então, como é que você vai enviar, né? Vai fazer um ritual para enviar essa carta ao Conselho Kármico, já que é espiritual? Bem, você pode, primeiro, você escreve à mão e com lápis, numa folha branca. Você pode ler em voz alta. Você pode queimar esse papel com intenção e você pode entregar mentalmente em meditação. Ou então você pode guardar num altar pessoal. O ato de queimar simboliza entrega e transmutação. Então faça isso em um momento de silêncio, com intenção clara, né? Mas sempre tome muito cuidado para queimar papel dentro de casa, num pratinho, tal. Faça com segurança esse ritual ou então guarde no seu livro, tá? Vou te passar aqui algumas dicas para que a carta realmente funcione, tá? Então, primeiro de tudo, seja honesta. Não peça para fugir de lições, mas para compreendê-las. Seja específica, nomeie padrões, emoções, comportamentos. Seja responsável, reconheça sua parte nesse processo. Seja aberta, permita que a resposta venha de formas inesperadas. Seja constante, repita o ritual quando sentir necessidade. Quanto mais você falar com eles, mais eles vão te ouvir. Então, me conta se você já fez essa petição ou se é a sua primeira vez. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar responder vocês. Muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando meu canal. Eu envio muita luz no caminho de vocês. Compartilha, né? Deixa o seu like aqui, que é muito importante para o YouTube saber que você gostou desse assunto e quer entregar para outras pessoas. E também acompanhe aqui, fique ligado nas notificações. Sempre vou trazer novidades sobre como você evoluir espiritualmente, como você melhorar os seus relacionamentos através da sua energia. Então, muitos assuntos aqui para a gente conversar. E comenta aqui, então, se você já conhecia ou então se é a primeira vez que você está sabendo sobre o Conselho Kármico, ok? Gratidão e muita luz no seu caminho.